Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Soares para uma aula de Geografia com o tema o capitalismo, o socialismo e suas características. Então aqui a gente vai dividir essa aula aqui numa primeira parte para tratarmos do sistema capitalista. Então basicamente o que a gente vai falar aqui é de suas características e algumas de suas fases, tá bom? Então a gente vai ter esse tema aqui, ainda mais nesse momento que a gente hoje ouve tanto falar capitalismo, socialismo, muitas vezes a gente está ouvindo, não entende bem do que se trata, né? Tem características muito próprias um do outro, então nosso objetivo aqui é entender bem para a gente conseguir se situar na nossa realidade, no que a gente vive, o que tem de diferença de um para o outro e por aí vai. Então, primeiramente, há algumas características que precisam ficar muito claras quando a gente fala do sistema capitalista, que é o sistema que a gente vai iniciar aqui. Primeiramente, o maior objetivo do sistema capitalista é o lucro. Então, a primeira coisa que vocês têm que pensar é isso aqui, lucro, tá? É a grande marca do capitalismo. E quando a gente fala em lucro, é você investir algo, um dinheiro, e você contar que a partir do investimento desse dinheiro, você vai conseguir obter esse dinheiro de volta acrescido de lucro, ou seja, esse dinheiro vai aumentar na sua mão. Você investiu 100, ele não pode voltar para você somente 100 ou menos de 100. Se 100 tem que virar 101, 102, 110 reais, enfim. O lucro é essa diferença do que você investiu para aquilo que você obteve a mais de retorno, beleza? Então, esse é o maior fundamento do sistema capitalista. Quando a gente fala em capitalismo, o grande objetivo é a obtenção do lucro. Só que, obviamente, isso aqui vai nortear toda uma organização social, tá? Os nossos hábitos, a nossa forma de pensar, de agir, de sentir. Então, tudo isso, um sistema que é econômico, mas ele também vai determinar nossas relações sociais. Então, vamos lá. O maior objetivo é o lucro e ele possui algumas características muito importantes para a gente começar a compreender. Primeiramente, no capitalismo a propriedade é privada dos meios de produção. O que significa isso? Quando a gente fala em meios de produção, a gente está pensando naquilo que se usa para produzir algo. Então pensa numa fábrica que produz sapatos. O que é o meio de produção? A fábrica, que ali você vai produzir coisas, produtos. Então, as máquinas, né? Tudo isso que é utilizado para você produzir algo, a gente está falando de meios de produção. E dentro do sistema capitalista, quem detém os meios de produção, prioritariamente, é de maneira privada, ou seja, não pertence ao Estado, não pertence ao governo, pertence à iniciativa privada, ou seja, ao indivíduo ou à empresa que não é pública. Outra grande característica do sistema capitalista é a economia de mercado. O que significa isso? A empresa ela é livre para produzir o que ela quer produzir e a quantidade que ela quer produzir. Exemplo, voltando para a nossa fábrica de sapatos. Eu não tenho que esperar o governo vir para mim, né, e dizer, olha, o Estado quer que você produza 100 sapatos, ou dizendo para mim, você não pode produzir 20 ou 30 sapatos. Isso aqui sou eu quem vou decidir, eu enquanto propriedade privada. Essa é a economia de mercado, tá bom? Então a economia de mercado é definida a partir da própria iniciativa privada. Outra característica do capitalismo é a lei da oferta e da procura. Isso aqui faz muito parte do dia a dia nosso, mas assim, muito. Exemplo, tem muita gente vendendo batata. O preço da batata fica lá embaixo, porque tem muita gente querendo vender batata e aí acaba o quê? Sobrando batatas, faltando compradores. Então eles vendem mais barato para mais pessoas poderem comprar. Aí às vezes ocorre uma mudança nesse cenário. Passa a ter muita gente querendo comprar batata e tem pouca gente vendendo batata. Então o que acontece? Quem tem essa batata, né, esses poucos que possuem batata para vender, vão vender a um preço muito alto. Recentemente a gente teve um problema, já vai para 3 anos, né? Uma greve de caminhoneiros, que o preço da batata, eu estou lembrando por conta disso, foi lá em cima por conta disso. Houve a greve dos caminhoneiros, então parou de chegar batata aos mercados, então faltou batata, o preço da batata foi lá em cima. Essa é a tal da lei da oferta e da procura.
Então, quem que vai decidir o preço da mercadoria? Nesse sentido aqui é o mercado. O próprio mercado se autorregulando. Tem muito produto para oferecer, pouca gente para comprar, preço lá embaixo. Tem pouco produto para oferecer e muita gente para comprar, preço, na verdade, vou invertir. Tem pouco produto para vender e muita gente para comprar, preço lá em cima. Bom, concorrência é outra grande característica do capitalismo, que é o seguinte: eu vendo sapato e eu tenho um concorrente meu que vende sapato também. Então, assim, a gente compete. Olha aqui de novo a questão da economia de mercado, a liberdade das empresas, das propriedades privadas. Então, há concorrência entre diferentes empresas, muitas vezes vendendo o mesmo tipo de produto. E o preço como vai ficar? De novo, a partir da economia de mercado, lei da oferta e da procura. Outra característica é a questão do trabalho assalariado. No sistema capitalismo, a gente tem o que a gente chama de trabalho assalariado, ou seja, você tem alguém que paga para outro trabalhar. E esse que trabalha recebe um salário. E aí não necessariamente um salário mínimo, tá, gente? Salário aqui no sentido de pagamento por conta do trabalho executado. Essas são algumas das características do capitalismo, onde tem o maior objetivo o lucro, e é baseado numa divisão de classes sociais. Principalmente lá no início do capitalismo, o que aconteceu? Quando ele vai estar surgindo, que a gente vai estar falando aqui agora das fases do capitalismo, quando ele começa a surgir, ficou muito clara a divisão entre as classes sociais, ou seja, havia os donos do meio de produção, propriedade privada do meio de produção, ou seja, os donos dos meios de produção foram conhecidos como burguesia, os burgueses. E quem trabalharia para os donos dos meios de produção foi chamado de proletariado, ou seja, os trabalhadores. Então, no capitalismo, a gente vai ter isso aqui que a gente chama de divisão em classes sociais, onde a burguesia é quem detém os meios de produção, ou seja, o dono da fábrica, das máquinas, da matéria-prima, e aquele que não tem o que vender, apenas a sua força de trabalho, seu tempo de trabalho para o burguês. Então, ele é o proletariado. Aí, daqui, a gente vai desenvolver a questão das fases. Ele passou por fases. Ele está iniciando ali, né, no começo da Idade Moderna, principalmente, no que a gente vai chamar de capitalismo comercial, aqui, final do século XV, início do XVI. Então, a gente passa a ter um capitalismo comercial, ele ainda não está plenamente desenvolvido. Então, isso aqui é o que a gente tem de início desse sistema, baseado em que? Nas grandes navegações, o grande objetivo das nações era acumular riqueza a partir do acúmulo de metais preciosos, trocando, né, a partir do comércio que se fazia. Então, marca nesse período aqui as grandes navegações, a era do colonialismo, ou seja, quando portugueses vieram aqui na América, né, explorar a América, tudo nesse período aqui. Ainda não é um capitalismo desenvolvido, porque o capitalismo ele é feito o quê? Esse lucro obtido no processo de produção de mercadorias. Nesse momento ainda não havia a questão da revolução industrial acontecido, ou seja, o mundo ainda não estava baseado nessa questão das empresas, de indústrias, máquinas produzindo bem. Ainda não passamos ainda por esse momento. Então aqui ainda é o início, muito baseado em trocas. Posteriormente, a gente está falando aqui do século XVIII já, segunda metade dele, 1750 em diante, a data nunca é muito precisa, a gente de fato vai ter o capitalismo desenvolvido, que é o que a gente vai chamar da fase do capitalismo industrial. Nesse momento aqui vai se destacar a Inglaterra, que vai ser a primeira nação a fazer a Revolução Industrial, ou seja, passar a ter máquinas fazendo, né, o processo produtivo, tendo essa divisão de classes sociais. O objetivo aqui à época, portanto, era diminuir ao máximo a intervenção do Estado, olha aqui, e desenvolver essa tal economia de mercado com a propriedade privada dos meios de produção. Então, essas indústrias que estão surgindo nesse momento, a mentalidade desse pessoal era o quê? Eu não quero o Estado intervindo na minha vida. Então, aqui estão surgindo várias ideias e está acontecendo vários eventos, como a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa,
está acontecendo aqui nesse período. Então, nesse momento aqui, de fato, a gente tem a consolidação do capitalismo, tá? Muito baseado nessas ideias do liberalismo, que é o quê? Menos intervenção do Estado e a economia de mercado acontecendo. Havia a ideia da mão invisível, ou seja, o Estado ficar de longe e apenas entrar nesse jogo quando necessário, mas basicamente deixa o mercado acontecer. A próxima fase vai ser o capitalismo financeiro. Aqui a gente já está falando de século XIX, metade do século XIX até mais ou menos metade do século XX. Nesse período aqui estão acontecendo vários eventos também muito importantes. Aqui então é demais, olha o que está acontecendo. Tivemos 2 guerras mundiais acontecendo, tem o período do imperialismo, onde vários países estão explorando outras nações no mundo, como na África e na Ásia. A gente teve aqui 2 guerras mundiais acontecendo e vai estar iniciando a Guerra Fria. Esse período aqui, houve também a crise de 29, que vai estimular uma outra ideia econômica, que é o quê? Sabe aquela ideia de as empresas fazem o que querem, o Estado não se mete muito? Aqui já começou a ter uma ideia de que é importante que o Estado intervenha na economia quando necessário. São as ideias do keynesianismo. Então aqui o grande objetivo é ter um Estado que intervém quando necessário. A gente teve como destaque aqui países como Estados Unidos, países como o Japão, a Alemanha. E posteriormente a gente vai ter uma fase aqui que a gente já vai chamar de informacional, que é a fase da terceira revolução industrial. Né? Eu não falei que no financeiro a gente está falando do período da segunda revolução industrial. Outros países além da Inglaterra, que eu citei lá atrás, estavam se industrializando. E aqui já é a tal da terceira revolução industrial, que é mais baseada em tecnologia, em informação, a informática está muito forte aqui, biotecnologia. Então vários países estão entrando nessa época aqui. Para esse período, aí a gente tem, no caso, criação do G20, o Brasil começa a aparecer importante também nesse momento. Enfim, é a fase do capitalismo informacional, é a consolidação de fato do capitalismo. Ele está alcançando vários países no mundo. A gente teve o início e o fim da Guerra Fria nesse período, que foi uma disputa entre Estados Unidos e União Soviética. Então, houve o fim da Guerra Fria aqui, os Estados Unidos, né, de certa forma, saíram vencedores com o capitalismo e ele se difundiu para o mundo todo. Bom, resumindo, sistema capitalista principalmente baseado aqui na economia de mercado, buscando sempre o lucro e a divisão em classes sociais, que infelizmente há pessoas que vão ganhar muito e pessoas que vão viver mal, a maioria a vida toda vivendo muito mal com muito pouco. Tá bom, gente? Essas são algumas das características do sistema capitalista. Espero que tenham compreendido. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.